Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Adriana Laroca e sou a diretora executiva da Voar Consultoria. Consultoria esta que está já há 4 anos no mercado, ajudando a você, empreendedor, gestor, que quer melhorar a sua gestão estratégica, a sua gestão operacional e tática também. Então, a gente está aí no mercado há 4 anos, ajudando esses empreendedores e esses empresários a organizarem a sua rotina, o seu planejamento, a sua gestão, tá? Segue a gente lá no @voar consultoria em gestão. Toda semana a gente está trazendo conteúdos novos. A gente faz live com algumas pessoas especialistas em diversas áreas e a gente está sempre discutindo esse tema. Hoje a gente traz uma palestra chamada Descomplicando a Gestão. Então, a gente vai explicar para vocês o que é a gestão, quais são as ferramentas que eu posso utilizar, quais são os benefícios que uma gestão traz para o meu negócio, porque a gente sabe, né, que essa palavra gestão está muito comum na boca de todo mundo. Ah, eu tenho que melhorar minha gestão, eu preciso tornar minha gestão mais eficiente, mas aí muitas vezes na prática fica a dúvida, tá, e como é que eu faço? Então, a consultoria Voar, ela é focada em gerenciamento. Então, a gente é com a consultoria de gerenciamento, a gente vai te ensinar a fazer a gestão do teu negócio. Então, feito isso, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela e com a apresentação que eu aprontei. Está super objetiva e eu espero que vocês, meninas, gostem e apliquem no negócio de vocês. E não se esqueçam, qualquer dúvida, entrar em contato comigo no direct do Instagram, @voarconsultoria, ou pelo e-mail e telefone que eu vou deixar no final da apresentação, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui tela cheia para vocês verem. Queria agradecer aí ao Grupo Mulheres do Brasil. É uma honra estar aqui contribuindo para nessa troca de conhecimento, né? Nesse momento tão especial de mulheres de sucesso, nesse projeto tão especial. Para mim é uma honra. Agradeço a todo mundo e vamos em frente. Bom, gente, então, como eu falei para vocês, eu vou trazer uma visão simples e descomplicada de como você pode gerir o seu negócio, tá? Então, eu não poderia começar por outro lugar que não fosse o conceito de gestão. É um tópico rápido, mas eu acho que vale a pena eu bater nessa tecla com vocês. Então, hoje existe uma diferença grande entre as palavras gestão e administração. Se vocês colocarem no Google, vocês vão ver que elas aparecem como sinônimos. Mas isso é na teoria. Na prática, a palavra gestão ela é diferente da palavra administração. Como assim, Adriana? É porque administração é uma coisa geral, uma coisa genérica, não é? Que você pode fazer de várias formas. O nome gestão, ele remete à qualidade, ele remete à metodologia, ele remete à melhoria contínua. Quando você vai para os livros de administração e você começa a estudar a história, como surgiu a gestão, né, você observa que foi lá no século XIX, com a Revolução Industrial, que naqueles processos do dia a dia que tinham lá naquelas fábricas, aqueles processos repetitivos e grosseiros, eles acabavam apontando produtos com defeito, produtos que saíam fora do padrão, produtos em que o cliente acabava reclamando. E com o tempo, essas indústrias elas acabaram tendo que construir assistências técnicas para corrigir um problema. E aí foi quando um conceituado estudioso e professor americano, Deming, ele percebeu que, ao longo de todo o processo produtivo, não era analisado o começo do processo, né? Só eram identificados erros no final do processo e isso era corrigido, mas não se tinha um planejamento prévio. E aí ele disse, como assim? A gente tem que tentar prever esses problemas para evitar esses erros e esses desperdícios, porque no final das contas, minha gente, o desperdício ele é custo, não é? Você, por exemplo, que tem a sua fábrica de bolos ou você tem sua fábrica de máscaras, não é? Então você não pode deixar com que a máscara saia defeituosa ou que sobre muito tecido, porque aquilo vai acabar atrapalhando, sendo um custo para você. Você tem que fazer uma produção enxuta, né? Também veio o conceito de just in time e outros conceitos muito importantes para a gestão. Mas foi a partir de Deming que ele percebeu essa questão da ineficiência da produção e trouxe o conceito de melhoria contínua e, principalmente, e é uma ferramenta que eu vou falar aqui durante toda essa palestra, o conceito de PDCA, tá? Que foi em 1920 que esse conceito surgiu,
é o conceito utilizado até hoje por grandes consultorias do Brasil, inclusive a nossa consultoria Voar, ela usa essa metodologia. O P significa planejamento, plan, que é a sigla em inglês, do de executar, C de check, que significa checar, e A de agir. Então, eu vou mostrar para vocês como utilizar essa ferramenta e como melhorar o seu negócio através dela, tá? Então, aqui, fechando, né, o conceito de gestão, a gestão nada mais é do que a utilização de uma metodologia no negócio, facilitando, assim, o caminho para o atingimento do resultado esperado. Então, se você utiliza, existem várias metodologias de gestão, a gente sabe, né, OKR, PDCA, dentre outras, que auxiliam as empresas a caminharem, não é? E não estagnarem no mercado ou não ficarem para trás. Essas metodologias, elas estão sempre puxando essas empresas e vocês vão entender o porquê um pouquinho mais na frente. Bom, como eu falei, esse é o método que a Voar, o consultoria, utiliza, é o PDCA, Plan, Do, Check e Act, planejar, executar, checar e agir. Ah, Adriana, por que o A vem primeiro, se você falou o Plan primeiro? Porque na ideia americana, né, como se fosse um relógio, e ele começa pelo P, tá? Então, aqui é a figura do PDCA, tá? Na sua amplitude, e alguns pontos que eu vou entrar na explicação para que vocês possam entender melhor e chegar mais próximo à realidade de vocês, que é esse aqui o objetivo, tá? A gente quer fugir da teoria e partir para a prática. Então, vamos lá. Planejar, certo? Vamos partir do pressuposto que você tem um novo negócio. E aí você quer abrir uma empresa. Alguns já sabem o que querem, outros ainda têm dúvidas. Para tanto aquelas pessoas que querem, tanto as pessoas que têm dúvida, eu tenho a primeira dica para deixar para vocês. Antigamente, o empreendedorismo ele surgia porque uma pessoa tinha uma ideia e resolvia aprimorar aquela ideia e vender aquela ideia. Às vezes dava certo, às vezes não dava certo. E o que é que tem ocorrido hoje com o surgimento das startups? Surgiu uma nova metodologia, que é uma metodologia de você criar um negócio baseado num problema existente. Então, é muito mais interessante para a sociedade e para você, empreendedor, é mais assertivo você abrir um negócio no qual a sociedade existe um problema. Então, por exemplo, um exemplo super simples. No início da pandemia, a gente está vivendo um ano pandêmico, a gente teve o grande problema das máscaras, porque o Ministério da Saúde disse que era obrigatório usar máscaras e as máscaras descartáveis de repente acabaram, não tinha mais farmácia no supermercado, não existia mais. E aí o que foi feito? As grandes indústrias de tecido, inclusive de Caruaru, Toritama, aqui no estado, começaram a produzir, utilizar os seus tecidos para produzir máscara. E foi um boom, minha gente. Foi uma coisa assim que hoje em dia as pessoas utilizam mais de tecido do que as máscaras tradicionais. Então, eles encontraram um problema e rapidamente eles deram solução para aquilo. Lógico que depois de um tempo o mercado saturou, mas eles conseguiram emplacar um grande diferencial competitivo e fidelizar os clientes, né? Depois de um tempo do surgimento dessas máscaras de tecido, as pessoas começaram a elevar o nível de exigência, elevar o nível de eu quero uma máscara de mais qualidade. E aí, vocês já podem ter observado, não é merchandising, mas é um exemplo, a máscara da Lupo. Inicialmente era uma máscara que visivelmente era bem até feia, e hoje em dia, meu Deus, você vê no rosto de várias pessoas. Por quê? Porque ela venceu a concorrência por conta da qualidade que ela tinha de conseguir agregar mais valor por ser um tecido leve, bem fechadinha e confortável e discreta. Então, a gente acabou entrando numa outra observação, mas para que vocês possam abrir os olhos para vocês, de vocês, e saberem identificar essas oportunidades. Então, quer abrir um negócio? Vamos procurar um problema para resolver, porque se existe esse problema ainda não foi resolvido. Então, tente trazer uma solução. Um outro exemplo muito interessante são as fintechs, que são as empresas de finanças que unem a tecnologia, como o exemplo da Nubank e tantos outros bancos digitais, não é, que vieram resolver os problemas de filas, de você ter que ir no banco para consultar o saldo, taxas, que a gente pagava taxas altíssimas. Então, eles vieram aí revolucionar o mercado do banco, o mercado financeiro.
E super deu certo também. Então, se você vai abrir um novo negócio, essas dicas vão para você. Ah, Adriana, mas eu já tenho meu negócio. Se você tem o seu negócio e você quer fazer um planejamento, comece pelo rastreio de problemas. Localize os principais problemas e estabeleça metas. Ah, Adriana, meu problema principal hoje é meu faturamento. Eu não estou conseguindo aumentar minhas vendas. O que é que eu faço? Então, a gente vai ter que fazer um estudo, entender qual é o seu mercado, qual é o seu nicho, a quem você atende e como os outros, por exemplo, concorrentes estão agindo. Então, uma dica muito interessante é você fazer um benchmark com a concorrência, é você estudar mais o mercado, é você trazer um consultor, uma pessoa capacitada para te ajudar, porque ela sim vai poder te ajudar a elaborar essas metas. E a gente da Voar faz isso para que você possa melhorar o seu desempenho, tá? E você vai analisar o seu processo, como você está fazendo, e vai estabelecer um plano de ação, que a gente chama, que depois eu posso deixar um exemplo de um modelo de um plano de ação para você executar no seu negócio, tá? Então, desse planejamento vai surgir o plano de ação para tratar esses problemas urgentes e principais. É o primeiro giro do PDCA, beleza? Então, aqui eu coloquei, o planejamento serve para criar um novo negócio, um negócio existente. O planejamento demanda muita pesquisa, estudo e análise do cenário e ambiente. Então, não adianta querer abrir um negócio sem planejamento. Você pode ter sorte, mas é muito arriscado, o nível de risco é muito alto. O empreendedor deve criar junto à equipe estratégia. Então, se é uma empresa familiar, você e seu marido, ou se é só você sozinha, chama um consultor do Sebrae, alguém que possa te ajudar, algum consultor que você conhece, para fazer a coisa organizada. Não faça nada da sua cabeça se você tiver muitas dúvidas e não tiver experiência naquele ramo. Procure ajuda. E uma das ferramentas que eu deixo aqui para quem está querendo iniciar um novo negócio é a ferramenta do Business Model Canvas, tá? Essa ferramenta é top e vai te ajudar muito a estruturar o teu negócio. E é uma frase clássica de Vicente Falcone, que é um grande consultor de gerenciamento, e ele fala: quem não tem metas não tem gestão. Executar. Segundo passo do PDCA. Então, depois que você fez o seu planejamento, traçou o seu plano de ação, que são as ações que você vai ter que seguir dentro de um determinado tempo, com determinados responsáveis. Então, você vai fazer o quê? Você vai treinar as pessoas que estão envolvidas. Então, se você tem uma pequena fábrica de bolos com 2, 3 funcionários, você vai implantar ali uma nova receita ou alguma mudança na estrutura da empresa ou algo do tipo, você vai precisar explicar isso para as pessoas que vão operacionalizar. É muito importante dedicar tempo numa reunião, por exemplo, de 40 minutos, 1 hora, para que as dúvidas sejam sanadas, para que as pessoas entendam o que elas vão fazer, para não errar. Isso parece um detalhe, parece coisa simples, mas é isso que faz toda a diferença no final, no atingimento de resultados. E depois partir para executar o plano. Então, aqui eu trago algumas observações. Para executar o que foi planejado, é preciso ter conhecimento. E muitas vezes faz necessário o treinamento das pessoas envolvidas que irão executar o plano. Só um momentinho, gente, que eu vou carregar aqui o computador. Está fora da tomada, tá? Só um minuto. Já voltamos e ok. Durante a execução, é muito importante criar alguns indicadores, ou seja, como, por exemplo, o faturamento mensal é um indicador que é importantíssimo, todo mundo controla, é o faturamento, né? Produtos com defeito. Então, como eu dei o exemplo, se você tem uma fábrica de bolos, alguma coisa, você mensurar ali quanto é que está sendo o seu desperdício. Por que você está tendo aqueles bolos que não estão funcionando? É o forno, é o problema de bater na massa o tempo, o seu funcionário não está treinado o suficiente para acertar o ponto, que queimou, enfim. E o volume de produtos vendidos. Ah, Adriana, não tem o faturamento? Para que eu quero saber o volume? Para você preparar o seu estoque, para você fazer suas compras. Então, também é um indicador importante. E assim a gente vai ajudando você a mensurar isso. A gente cria ferramentas de controle nas quais você consegue medir isso ao longo de todo o mês. É fundamental que você meça, que você mensure os resultados dos seus indicadores, tá? Para que a gente possa depois checar de acordo com a meta. Eu vou falar sobre isso na próxima etapa. Então, aqui, checar. Então, a gente já viu o P,
plan, o do, que é o executar, e agora vamos checar. Então, se você não descobriu o porquê, se não, descobrir o porquê e definir o novo método. Então, verificar se as metas estão sendo alcançadas. É muito importante, minha gente, esse momento. Lembra que eu li uma frase que quem não tem metas não tem gestão? Pronto, se na sua empresa, se você, empreendedor, não tem metas, você não tem gestão. Você pode até administrar o seu negócio, mas você vai administrar sem gestão. Acho que agora vocês conseguem entender bem o conceito. Então, a gestão, ela é isso, ela é PDCA. Então, se você não verifica os seus resultados, você não vai saber se você está evoluindo. Ah, Adriana, em quanto tempo eu devo medir meus indicadores? Isso vai variar de negócio para negócio, tá? Depende muito. E aí você vai descobrir se você atingiu aquela meta que estava planejada ou se não. É nesse momento. Ah, Adriana, se minha empresa tem 10 funcionários, como é que eu faço isso? Geralmente a gente elabora reuniões de monitoramento nas quais cada área, cada setor apresenta seus resultados. E aí o gestor maior, ele julga ali, questiona e tudo mais, e é um momento bem interessante. Se você tem poucos funcionários, você mesmo, empreendedor, pode fazer esse monitoramento junto à consultoria, a gente ajuda você a fazer isso, tá? Então, como eu falei, essa etapa é essencial. Para fazer gestão, é preciso checar resultados baseados nas metas que foram pré-estabelecidas. Se as metas forem batidas, muito bom. Parabeniza a equipe e segue em frente. Porém, você tem que observar se essas metas se repetem sendo batidas há mais de 3 meses. Quer dizer que a meta está fácil demais. Então, se ela está fácil demais, a gente precisa reajustar. E aí, a gente vai aumentando e regulando a meta. Então, nessa etapa, o problema foi resolvido. A meta está batida, foi resolvido, vamos padronizar a forma de fazer. Padronize o processo. Se você acertou, continue assim. E se a meta não foi batida, Adriana? Aí você vai ter que rever o processo, identificar o porquê, o que é que deu errado, o que foi que errou, quem errou e o que é que pode ser mudado, tá? Quem não checa os resultados não faz gestão. A mesma coisa. Se eu não tenho meta aqui, como é que eu vou saber se eu estou indo no caminho certo? A meta, ela é um direcionador, é um orientador, tá? E, por fim, aqui, implemente um novo método. Você bateu a meta, parabéns, aquele processo funcionou. Então, você vai padronizar as tarefas e treinar a equipe, mas se não funcionou, aí a gente vai ter ações corretivas dentro do nosso plano de ação, né? A gente vai ter que adicionar lá o que ações a gente vai ter que tomar para resolver o problema. A gente tomou alguma, não deu certo, então vamos ter que tomar outras, tá? É muito importante, gente, que todo esse ciclo seja acompanhado pelo empreendedor. Por mais que o empreendedor tenha muitos funcionários, é importante aplicar a consultoria de gerenciamento. São técnicas que parecem simples, mas no dia a dia não são tão simples, tá? É uma implantação de uma nova cultura de acompanhamento, de medir o que as pessoas estão fazendo. Veja, medir os resultados do trabalho dessas pessoas. Então, é uma nova cultura que está se implantando e é essencial, beleza? Então, esse é o momento de, se a meta está batida, parabeniza a equipe, incentiva o crescimento e esforço desempenhado. Se a meta não está batida, conversa com a equipe e estimula para a melhoria do resultado. Toma as ações corretivas e aguarda o novo giro do PDCA. Então, o PDCA é redondo, não é por acaso, é porque a ideia dele é estar girando sempre. E a cada novo giro de PDCA é o que a gente chama de giro de melhoria. Então, você está planejando, executando, checando e agindo. Opa, bati umas metas, outras eu não bati. Então, vou melhorar as que eu não bati. Vou replanejar, eu vou executar, eu vou checar, eu vou agir. Opa, bati aquela que eu não tinha batido no passado e está faltando mais algumas. E aí, o teu ciclo de melhoria vai gerando, você vai começar a otimizar o processo, você vai começar a aumentar a sua meta de faturamento, você vai começar a treinar mais o teu funcionário, que muitas vezes estava esquecido, e com essa metodologia a gente começa a puxar o conhecimento dele, e assim sucessivamente. Então, meta batida, você está no caminho certo, meta não batida, você precisa melhorar. Investe conhecimento, acompanhe os concorrentes, veja inovação no mercado, treine e tente outra vez. Então, o plano de ação ele é essencial nesse momento, ele precisa ser respeitado e levado a sério. Os prazos que são colocados, as pessoas responsáveis têm que abraçar aquilo, e o principal incentivador disso é o gestor do projeto, é o empreendedor, no caso aqui, tá? A empreendedora, no caso. Então, aqui está o PDCA completinho, tá? Que a gente utiliza, como eu já falei, nas empresas, implantando esse método, que funciona bastante. E
É isso. Obrigada, gente. Aqui está o meu e-mail, que é o adrianav.laroca@gmail.com. O meu contato é o 996517386. E eu faço parte do Grupo Mulheres do Brasil. Estou muito orgulhosa de fazer parte desse movimento. Acredito muito nas mulheres empreendedoras. Eu acho que a gente tem um potencial muito grande e vamos em frente trabalhar para transformar a realidade da sua região, da nossa região, acreditando. A gente está aqui de mãos dadas para se ajudar e contem comigo. Muito obrigada. Muito sucesso para vocês, meninas. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Um beijão. Tchau, tchau.